convidar a igreja a estar de pé, aquele que pode, né? Em reverência à palavra. Fala para o teu irmão do lado. Jesus vai acalmar essa tempestade hoje. Jesus acalma essa tempestade hoje. Amém? Depois ele cumpriu o propósito. Amém? Diz assim, 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Pode se sentar dando glória a Deus. Uma palavra muito conhecida, né? E se você for perceber, o que antecede a essa passagem, Jesus, no capítulo anterior, está ensinando as parábolas, né? O que é uma parábola? A parábola era um meio mais simples, mais prático de trazer o entendimento das Escrituras ao povo. Era a forma que Jesus ensinava, por comparação, né? Comparado com algo, ele ensinava, né? Ele trazia uma luz do entendimento mais fácil, né? E nós sabemos que Jesus, ele é chamado de mestre, porque o seu maior ministério foi o ensino, né? E a Bíblia vai dizer que no versículo anterior, no capítulo anterior, você vai ler, pode se ler em casa, Jesus vai estar ensinando a parábola da semente da mostarda. Ele vai dizer que a semente da mostarda é o menor grão que se existe sobre a terra. E ela gera uma árvore muito grande, onde dá muitos frutos e abriga pássaros, e Jesus está ensinando da grandeza daquilo que é tão pequeno, e pela fé, para comparar a fé com o grão de mostarda, ele torna tão grande uma árvore. Mas eu quero ensinar, Jesus quer ensinar que, primeiro ele está ensinando os discípulos no barco fé, está ensinando fé, está falando da semente da mostarda. Está falando que se você tiver fé numa semente de mostarda, tu diga: vai, e vai, vem, e vem, e será feito conforme a tua fé, disse Jesus. E agora ele, depois de ensinar, ele agora vai levar os discípulos a uma prova. E na nossa vida não é diferente, irmão. O Senhor tem nos ensinando a cada dia na sua palavra como caminhar com Ele, como ouvi-lo, como buscar em oração, como ter resposta de Deus. E ninguém segue ninguém acompanha ninguém se não ter fé. E se nós seguirmos ao Mestre é porque nós temos fé no Filho de Deus, porque nós temos fé e estamos aguardando Ele, a esperança de uma tão grande salvação em Cristo. E os discípulos estão dentro do barco, e quando Jesus para de ensinar, Jesus vai falar algo muito interessante, porque o dia já estava se findando, já estava anoitecendo, e quando anoitece, a Bíblia fala, Jesus diz que ao anoitecer nada se pode fazer. E o dia já era noite, ao escurecer. E os discípulos esperavam o quê? Acabar o ensino. E cada um seguia para a sua casa. Mas eu quero falar para você que quem está
no propósito de Deus, quem está na direção que o mestre guia, não tem noite, não tem dia, é aonde o mestre te levar. Aleluia, Deus. Você está disposto a entender, compreender e seguir aquilo que Jesus falou para mim, para a sua vida? Você está disposta a atravessar com Ele no propósito? A pergunta nessa noite que Deus me faz a mim e a você, porque quando Deus nos chama para caminhar para outra direção, Deus está falando, vamos mudar o nível. O negócio agora vai ficar mais estreito um pouquinho, mas você também vai viver aquilo que você não viveu. Porque quem quer viver grandes promessas, tem que também viver grandes desafios, irmãos. Porque quando a gente era criança, jogava videogame, né? As fases iam ficando mais difíceis, né? Até chegar no fim, né? Não é diferente na nossa vida. E Jesus vai falar, vai dizer na palavra assim, e naquele dia sendo já tarde, que já era anoitecendo, disse-lhe, passemos para outra margem, a outra banda. Então Jesus está falando, passemos. Então Jesus está dando uma garantia de vitória. Sabe, meu irmão, tem coisas que Deus já falou para mim e para a sua vida assim, ó, não temas, não te espantes, não te assuste, que eu sou contigo. Não te assombre, não foi o que Deus falou para Josué, lembra? Moisés já era morto e Josué, por quê? Josué temia de ter rejeição, por quê? Porque Moisés foi um grande líder. E agora, será que o povo vai me receber? Porque, irmão, quando Deus escolhe, Deus separa e prepara. Sabe por quê? Por que Deus escolheu Josué e não outro? Porque no tempo de Moisés, se você for acompanhar toda a liderança de Moisés, Josué era o que mais se apresentava diante dele. Sabe como? Pronto para fazer, pronto para realizar. E Deus, ele não pode levantar ninguém que no percurso, no caminho que está do lado de um grande líder, aonde não se interessa, aonde não busca, aonde não ajunta no propósito, aonde não soma. Por quê? Porque vai chegar o momento que Deus vai chamar você para atravessar para o outro lado. Mas vai ter um momento que Deus não vai te chamar porque você ainda não está pronto. Porque a promessa, irmão, sempre está pronta. Deus tem que nos preparar para entregar. Sabe por quê? Como foi falado hoje na escola bíblica. Porque se Deus entregar imaturamente na minha, na tua mão, nem você vai lembrar que foi Deus. Você não vai nem glorificar que foi Ele. Você vai dizer até que foi até o teu esforço. Muitas das vezes é assim. Mas tem coisas que Deus quer nos entregar na nossa mão com uma busca para valorizar, porque o que é de Deus tem valor alto. O que é de Deus tem valor de sangue, que vem da parte de Cristo. Mas Jesus aqui, ele está ensinando que nós vamos atravessar para o outro lado. Aí eu te pergunto, ele vai dizer, já é tarde, sim, passemos para o outro lado. Só que quando na nossa vida a gente vê muitas situações que aparentemente parece que está tarde, só parece, e Jesus te convida, o que você vai responder? Jesus fala para mim e você nessa noite, eu quero trabalhar nessa causa da sua vida, nesse teu relacionamento, nesse milagre que você quer viver, nesse sonho que você espera. Mas Jesus falou, já é tarde, mas passemos para o outro lado. Se passemos, Ele está te convidando a viver um milagre. Ele está convidando e está te garantindo que se você for com Ele, crer, perseverar, você vai chegar do outro lado com um milagre. Aleluia. Porque não é o cenário da noite que apresenta para você que já é tarde. Pode apresentar o cenário pode mostrar hoje para você que está tudo contrário daquilo que eu e você esperava. Mas tem uma palavra. Passemos. Futuro do presente. É o presente sendo garantido por Jesus o que vai acontecer amanhã. Na minha e na tua vida. Aleluia. Você só precisa entrar no barco do mestre e seguir. Ele falou,
Não tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci. Então Jesus te convida agora para atravessar. Mas eu quero abordar a questão de que já é tarde, porque nunca é tarde quando Jesus está na sua vida. Nada se perde quando Jesus está na sua vida. Não se dá por derrotado em nenhuma situação. Não entregue os pontos de nada aquilo lá, isso aqui já. Se você tem algo, e se Deus tem um propósito, Ele é poderoso para restituir. Ele é poderoso para colocar no lugar. Ele é poderoso para ajustar a família. Ele é poderoso para ajustar a casa. Mas o que você pensar, mas está tudo desse jeito. Jesus só te convida. Entra no barco e passa comigo para o outro lado. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele está atravessando, o mar se levanta. Por que o mar se levanta? Porque as dificuldades do dia a dia na nossa vida, elas se levantam para que nós seja provada a nossa fé. Jesus estava no barco, amém ou não, igreja? Amém. Estava no barco? Amém. Tinha eles que temer? Não. Mas pastor, somos seres humanos sujeitos a temer. Mas sabe qual foi o problema? Foi a palavra que eles esqueceram quando eles receberam antes de entrar no mar. Você não pode esquecer aquilo que Deus já garantiu na minha, na tua vida. Ele falou, passemos para o outro lado. Então, meu irmão, pode acontecer o que for. Se Ele falou, Ele é fiel. O que você precisa é só estar no barco dele. Que teu barco não vai naufragar. Tua família não vai perecer. Mas eles esqueceram da palavra que Jesus falou. Isso não é diferente na minha e na tua vida. Deus fez tantas promessas, Deus falou. Fomos tomados por um monte de situações, um monte de problemas, e se esquecemos do que Ele falou lá atrás. Se eles tivessem lembrado da palavra, eles não teriam acordado o mestre. Eles não teriam. Porque quando nós esquecemos do que Deus falou e temos a fé e a convicção que vai acontecer, mano, pode entrar água no barco. Você vai ouvir o que Jó falou. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará na minha vida. Está entendendo? Sabe por quê? Porque Deus é assim. Ou tu crê, ou não crê. Você vai escolher um momento para crer em Jesus. Não, mano. Porque Jesus falou, quem crê em mim, está crendo naquele que me enviou. Olha como é que o negócio é sério. Você não está crendo só em Jesus não, mano. Porque tudo que Jesus faz, sabe para que é? É para glorificar o Pai. Quando você crê em Jesus, você está dando queixar. Quando Pedro, revelado pelo Espírito de Deus, ele falou assim, e vocês, discípulos, quem vós diz que eu sou? Um falou, tu és o Elias, tu és o Messias, tu és o profeta. Aí, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, bem-aventurado feliz é tu, Pedro Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas quem foi? O Pai que está no céu. O Pai está no Filho, e tudo revela o Filho. E a palavra vai dizer que agora eles chegam no meio, pega uma tempestade, uma dificuldade na minha, na tua vida que vai vir. E eles temem pela sua vida, sim. Mas por se esquecer do que Jesus falou, da promessa que Ele fez, que os levaria para o outro lado, e se desespera. E não é diferente também na sua vida.
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119. Vou te falar. Quando a gente chega no meio de uma tempestade, e a Bíblia vai dizer nos estudos que aquele lago de Genezaré não é comum ele ter esses levantes de águas, né? Por causa da época. A época que eles estavam atravessando não era normal. Mas havia um propósito de Jesus. A pergunta que eu te faço nessa noite ao povo de Deus: tu acha que se Jesus falasse mas que viria uma grande tempestade, será que eles entravam no barco? Tem coisas que Deus não pode te revelar, porque senão você volta no meio do caminho. Você entende? Aí você fala assim: ah, caramba, fui pego por uma tempestade de problema. Tem situações que são problemas, somos nós que vamos remar errado. Mas tem situações que é Deus querendo criar em nós um espírito inabalável. Sabe por quê? Porque a nossa fé tem que ser amadurecida no Filho de Deus. A nossa fé, ela tem que ser amadurecida nele, porque a gente não pode titubear e olhar para homens. A nossa esperança está no autor e consumador da nossa fé, porque o nosso Salvador é Ele. Vamos se decepcionar com as pessoas vão nos entristecer, mas Ele não. Ele está pronto para te atender, te socorrer. Amém? E a palavra de Deus vai dizer que levantou-se um grande temporal e vento, e o barco se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram dizendo: mestre, não se dá que pereçamos. Senhor, tu não se preocupa com o que eu estou passando? Senhor, olha o que eu estou vivendo. Tu acha mesmo que Deus ele não se importa com o que vocês estão pensando? Nenhuma situação. A pergunta dessa noite é o seguinte: você tem atendido ao convite de Jesus? Irmão. Porque se você atender, você vai atravessar. E a garantia de você atravessar para o outro lado é da parte de Deus. Não fique pelo mérito humano que você vai chegar do outro lado por esforço humano, porque você tem conhecimento, porque você pode, porque você é aquilo. Não, é porque Ele é teu Deus. E a palavra de Deus vai dizer que eles vão despertar o mestre. Nós entendemos. E a primeira coisa que Jesus vai fazer, sabe o que é? Olha essa coisa interessante. Primeiro, Jesus ensinou a parábola da fé. Que se ele tivesse a fé de um grão de mostarda, o que lhe fosse pedido seria feito. Quantas vezes Jesus falava, Jesus curava, Jesus falava assim: a tua fé salvou. Não é isso? Foi a tua mão que salvou? Foi o teu esforço que salvou? Está entendendo? Por que o ser humano se equivoca na direção de Deus e não recebe o que Deus quer acrescentar? Porque chega equivocado diante de Deus. Jesus sempre chegou e falou assim: a tua fé. Sabe por quê? Ele está valorizando a tua busca na pessoa certa que é Ele. A tua fé. Porque se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não ama o coração de Deus. Agora você tem fé no Filho de Deus, tudo é possível, né, irmão? Tudo é possível. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que despertando Jesus falou: repreendeu o mar, disse: aquieta-te, cala-te. Sabe, meu irmão, tem momentos que na minha e na tua vida Deus te deu autoridade para você fazer da mesma forma. E você está querendo acordar o mestre. Senhor, o Senhor não se importa que eu peleje com essa situação. O Senhor está lá chorando. E Deus fala: repreende essa situação. Repreende. Porque você tem fé em mim para gerar milagres. A impressão que tem é que nós não cremos, não temos fé suficiente para gerar isso. Não! Jesus falou: tudo é possível ao que crê. Aí vem outro, vai buscar uma porta de emprego. Caramba, só tem 2 vagas, tem 1000.
Vai dar não. Pô, podia ser uma vaga sua, tem dois, pô. É, Jesus. Mas você, no teu coração, já decretou que tu não tem chance. Minha irmã, se tem uma vaga, tem 1 milhão, eu tenho uma chance. Eu tenho uma chance. Glória a Deus. O problema é que a gente minimiza o que Deus pode fazer. Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. E quando você ouve, você tem que gerar essa fé no teu coração. Para que você fale, Senhor, eu creio naquela palavra. Ó, assim, essa situação, Senhor, já estou arrependendo. Não aceito isso não. Pô, meu irmão. Porque o que é de Deus para o propósito é uma coisa, o que não é de Deus para trazer confusão, acabou, cai por terra. Entende o negócio? Falta sabe o quê? A autoridade. Você sabe, se disponível chegar diante do mestre, sim. Chegar diante dele com o quê? Com autoridade, Senhor. Em nome de Jesus. Esse nome tem todo o poder. E a Bíblia vai dizer que Jesus, a primeira coisa que Jesus vai falar é o quê? Homens de pequena fé. Então eu posso dizer que Jesus falou que eles têm menos fé do que o grão de uma mostarda. Entende? Toda noite nesse dia Deus está nos ensinando que não importa o cenário que você está vivendo ou aquilo que estão falando que pode. Hoje tem um demônio que age no país inteiro, no mundo, que vai dizer assim, ó, o demônio dos maus rumores. Sabe o que é o demônio dos maus rumores? Ó, vai dar ruim. O negócio tá bom, aí, ó, falou aí que se tiver 10 empregos, 10 na firma, ó, vai cortar 8. O cara já estabiliza emocionalmente, perde o dia. Salmo 112. Não temerão maus rumores que me cercam, mas todavia confiarei no Senhor. Amém. Glória a Deus. Confia naquele que é fiel na minha tua vida. Amém. Sabe por quê? Tem coisa que a tua mão não pode fazer, não. Tem coisa, irmão, se tiver um projeto, uma situação que está querendo enquadrar você, se for para a pó de Deus, ninguém pode impedir. Até para te tirar de um lugar. Ninguém, irmão, não tem nem tua oração, não tem nada. Se Deus decretou, acabou. Ele é soberano, hein? Amém. Mas se for a pata suja do inferno, irmão, reclamar que Deus vem. Deus vem, muda o cenário, limpa o cenário, trabalha. E não tema. Porque Deus cuida da gente. Aleluia. Sabe? O que Deus quer que a gente tenha nessa noite é que se Ele te convidar para viver um desafio, viver algo maior para a sua vida, entenda que o processo que você vai pegar pela frente, o processo também vai ser de peleja, vai ser de luta, vai ser de vento, vai ser de... Mas Ele está contigo. Ele te deu autoridade. Deus está para vencer, Senhor, em nome de Jesus, eu não posso ter essa vitória hoje. Nessa situação, eu tomo posse dela nessa causa aqui. Olha, Senhor, tu vai movimentar lá, vai abrir uma porta dentro dessa porta, onde eu estou. Ele é Deus. Agora, se olhar para trás, o negócio não fica para trás. Olha para frente. Deus nos chama para propósito, nos chama para avançar, nos chama para vencer, Glória a Deus. nos chama para marchar, para caminhar. Entendeu? Diga ao povo que marche, segue, adiante. Você tem o maior exemplo quando o povo saiu do Egito. Deus permitiu o inimigo ir atrás, sabe por quê? Não pode voltar, meu irmão. E a Bíblia diz que Deus mandou eles ir pelo lado mais distante. Por quê? Porque se fosse pelo lado do mar, eles eram pertinhos, eles iam voltar para a terra, estavam com saudade da cebola, dos tijolos. Sabe por quê? Eles estavam acostumados a ser escravos. Deus chamou você para ser livre. Aleluia. Deus chamou para você marchar. Amém. Amém? Deus chamou para você viver aquilo que Ele tem para mim e para você. Glória a Deus. Isso aqui não é pregação de alta ajuda, não. É a palavra do Deus vivo, que Ele é um Deus que peleja por mim e por você. Amém. Ele é um Deus que cuida. Nós temos temores, podemos ter até, mas Jesus te ama. O preço que Jesus pagou na cruz foi muito alto para você vencer. Você é vencedor. Você é mais que vencedor. Amém. E na noite desse dia, a Bíblia vai dizer que eles chegaram do outro lado e tinham um propósito. O propósito era chegar e alcançar a vila do Gadareno. Mano, Deus não te prepara à toa. Deus te prepara para um propósito. Amém. Você vai ser usado onde você menos imagina.
Meu Deus, aleluia. Sabe por quê? Às vezes a gente nem se dá. Falou de Jesus para um, falou para outro, meu irmão, passa ano. Daqui a pouco você encontra com a pessoa assim, hoje. Rapaz. Outro dia a menina encontrou comigo e falou assim, ela lembra um dia que o Senhor me entregou uma palavra? Deus comprou uma promessa. Com a vida toda escangalhada, meu irmão. Deus cumpriu a promessa. Eu nunca mais tinha visto aquela jovem. Casei, tenho uma filha. Ali o meu esposo. Um dia. Eu nem sabia que ela tinha o sonho de ser mãe. Quando eu falei para ela assim, eu falei, existe um Deus. Que se você se colocar a tua vida nas mãos dele, ele é poderoso para mudar teu quadro e fazer o seu sonho realizar. Ela falou, lembrou. Eu já não me lembrava mais, irmão. Mas entenda bem, Deus faz você atravessar tempestades e naufrágios. Sabe para quê? Para cumprir um propósito. Então, abra a boca. Chegou do outro lado, fala para o gargalhão. Que Jesus chegou para libertar. E que Jesus está na sua vida. Senhor. Eu vou falar com o profeta. Senhor, eu sou uma criança, meu irmão. Abre a tua boca e eu te enxergo. Aleluia. Amém. Na noite desse dia, a palavra para mim e para a sua vida é: Jesus está no barco. Amém? Ele vai te ajudar a atravessar esse momento do outro lado e vai cumprir o propósito que Ele fez na minha, na tua vida, e as palmas